Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos falar hoje, da última vez que eu estive aqui, a gente falou do novo nascimento. Foi muito bom para mim. E nós vamos dar um segmento e quem lembra da mensagem? Ainda está recente, né? E nós vamos falar agora sobre coisas que acontecem na nossa vida após esse novo nascimento, essa vida nova pelo Espírito, amém? Então, esse viver pelo Espírito que nós vamos, em nome de Jesus, já estamos vivendo e vamos viver cada dia mais. Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Vamos ler o 16 e o 17. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Da vez que eu estive aqui, eu falei que nós temos agora duas naturezas, uma natureza carnal e uma natureza espiritual. A natureza espiritual adquirida por meio do sacrifício de Jesus. Quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos o que Jesus fez por nós, recebemos o Espírito Santo, que é uma natureza espiritual, uma natureza santa, que habita no nosso corpo. Então nós temos agora duas naturezas, né? Porque existe uma continuidade da nossa vida. Então temos a nossa natureza carnal, e agora uma natureza espiritual que nós recebemos através de Jesus. E militam dentro de nós duas naturezas, uma carnal, pecadora, e uma espiritual, santa, que quer fazer as coisas de Deus, e uma outra que quer fazer as vontades da carne. E aí o apóstolo Paulo vai falar, vivam pelo Espírito, por essa nova natureza que vocês receberam. E vocês, vivendo pelo Espírito, não satisfarão os desejos da carne. Mas se nós vivermos satisfazendo os desejos da carne, não conseguiremos satisfazer os desejos do Espírito, que é agradar a Deus. Porque a vontade da carne é contrária, é aquilo que a pastora falou, a vontade da carne está em uma direção, o Espírito está em outra direção. Não tem como agir com um pelar e um pecar, né? Então, feche seus olhos, vamos orar a Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos primeiramente porque o Senhor está presente aqui. Deus, nós queremos falar da Tua Palavra, queremos aprender a Tua Palavra. Que o Senhor revele ao nosso coração o Teu ensino, que não falamos de nós mesmos, que eu não fale de mim mesmo, que eu não conte caso aqui em cima, que eu pregue a Sua Palavra com fidelidade. Senhor Jesus, que o Senhor venha na vida dos meus irmãos, que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga para eles a consciência da verdade da Tua Palavra. Em nome de Jesus. Amém. Todo ensino, ele é para ser vivido, ele é para a gente aprender e praticar, né? Na nossa vida, nós aprendemos muitas coisas e às vezes a gente não utiliza. Mas a palavra, quando ela está ensinando algo, ela não está com uma ideia de te ensinar para você saber na teoria, mas para você praticar. A Bíblia é a nossa regra de fé e prática. Então, nós precisamos aprender e viver aquilo que aprendemos. Na nossa vida, a gente tem uma guerra sem trégua. Uma guerra interna entre essas duas naturezas, entre a carne e o espírito. A natureza pecaminosa e o espírito que é santo. Então, a carne representa aquilo que somos por nascimento natural e o Espírito representa aquilo que nos tornamos no nosso novo nascimento, quando aceitamos Jesus. Então, os desejos da carne levam à morte e os desejos do Espírito levam à vida. O Espírito quer te guiar para uma vida que Deus tem para você. A carne, ela tem inclinações para aquilo que é sujo, enquanto o Espírito tem inclinações para aquilo que é santo. Eu estava estudando esse texto e eu vi
num livro lá, o autor, ele escreveu um texto de Gênesis 8, onde Noé, ele estava na arca ainda, né, já tinha acontecido o dilúvio, e ele estava querendo saber se já tinha secado a água. Ele estava dentro da arca, então ele solta um corvo. É o primeiro animal que solta. E o corvo vai, e a palavra fala que o corvo ia e voltava, ia e voltava. Mas não fala que o corvo voltou para a arca. E depois ele solta uma pomba. Mas a pomba vai, não tendo lugar, ela volta. E aí, Noé pega de volta. A diferença é que o corvo é um animal carniceiro. É um animal que come restos, come coisa suja. E a pomba não. E dentro daquele ambiente onde tinha acontecido uma catástrofe, onde um dilúvio tinha matado todos os seres que estavam fora da arca, quando a água estava secando, imagina quanta sujeira não tinha, quanto resto de animal não tinha. Para o corvo, lugar ótimo, porque ele se alimenta daquilo. Então, por isso, ele não precisou voltar para a arca, porque ele conseguia sobreviver com aqueles restos, com aquela imundícia, com aquelas coisas mortas. Mas a pomba não, a pomba nem sequer achou lugar para pousar, porque ela não pousa em lugar imundo. Então, ela retornou. Isso está falando de duas naturezas. A natureza do corvo e a natureza da pomba. A natureza do corvo, ela vai para o lugar que está sujo. Ela se alimenta daquela coisa suja, mas a pomba não. A pomba, ela sobrevoou e não achou lugar para pousar porque estava sujo. Então, ela retornou. Isso traz um contraste com as nossas naturezas. Nós temos uma natureza que inclina para aquilo que é errado, que inclina para aquilo que é sujo no mundo espiritual. Mas também temos uma natureza que não compacta com isso. Temos uma natureza que ela não pousa nesses lugares, que é a nossa natureza celestial. Amém? Amém. Então, nós somos salvos da condenação e do poder do pecado, mas ainda não da presença do pecado. E a gente precisa entender isso, que nós fomos salvos da condenação do pecado pela cruz. A nossa culpa foi cancelada e a nossa pena foi paga, garantindo a nossa reconciliação com Deus. Então, nós fomos salvos da condenação do pecado em Cristo. Nós estamos sendo salvos do poder do pecado, que através do Espírito Santo em nós recebemos o poder diário para não andar em pecado e escolher andar em santidade. Então, nós fomos salvos da condenação, estamos sendo salvos do poder que opera em nós e vamos ser salvos da presença do pecado. Isso vai se cumprir quando nossos corpos forem glorificados, livres de qualquer inclinação para o pecado. Amém? Então a gente precisa entender isso, olha, não é que nós estamos no mundo, que o Espírito Santo está em nós, que nós não enfrentamos o pecado, nós enfrentamos, mas nós não somos mais condenados, o nosso pecado foi condenado em Cristo. Nós temos o Espírito que nos ajuda a operar hoje contra o poder do pecado, que não opera mais sobre a nossa vida, mas ele ainda é presente. Mas nós seremos libertos da presença do pecado quando o nosso corpo for glorificado com Cristo. Amém? Então é uma obra que já aconteceu, é uma obra que está acontecendo, é uma obra que vai acontecer. Tudo isso envolve Cristo, envolve você. Amém? Então, hoje nós temos pessoas que elas estão no mundo, não querem saber, são as pessoas sem regras, com uma libertinagem muito grande, que não se importam nem com as regras da sociedade, nem com as regras que a Bíblia traz, nem com aquilo que os outros pensam, e acham que isso é uma vantagem. Eu não importo com aquilo que o outro pensa de mim, eu faço aquilo que eu quero. Isso está errado. Paulo, em outras cartas, assim como essa em Gálatas, que a gente está lendo, ele vai fazer uma lista de pecados. Ele faz uma lista até semelhante à que a gente vai ler agora. Ele faz uma lista de pecados em Romanos, em 1 Coríntios, 2 Coríntios, Efésios, Colossenses, Timóteo, Tito, Gálatas. Então dá para a gente perceber que esse assunto é importante, né?
esse assunto de pecado é importante e ele é tratado no Novo Testamento. E é tratado com todas as igrejas, praticamente, com as cartas às igrejas, com as cartas pastorais, são tratados os assuntos de pecado. Então, vamos lá. Nós entendemos duas naturezas, vamos olhar então as obras da primeira, versículo 19 de Gálatas 5. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Paulo está ensinando a igreja as obras que são manifestas quando nós vivemos na carne, na nossa natureza carnal. E aqui eu separei, para ficar uma forma mais didática, em 5 grupos. Primeiro grupo, pecados sexuais. Segundo grupo, pecados religiosos. Terceiro, pecados sociais. Quarto, pecados pessoais. Desculpa, gente, 4 grupos. Vamos lá. Primeiro, pecados sexuais. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. E aqui, o apóstolo Paulo está ensinando uma coisa que é muito interessante a gente prestar atenção. Porque quando ele fala de pecado sexual, e tanto que a gente vai ver nos outros, não é somente, a imoralidade sexual é pecado. Ele está falando de 3 níveis: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Porque quando a gente fala de pecado, a gente acha assim, isso aqui é pecado, então tudo é pecado. Sim, só que existem aprofundamentos no erro. Existem um aprofundamento no pecado. Então, ninguém começa pecando muito, começa pecando pouco. Então, aqui a gente vê já um aprofundamento. Imoralidade sexual abarca tudo. Prostituição, adultério, pornografia, são coisas imorais sexualmente. E aí a gente vê que a pessoa com essas práticas de pecado, ela vai começando a ficar cada dia mais aprofundada, vai se afundando mais e começa a virar uma impureza. A pessoa já passou daquela fase de imoralidade, de fazer aquilo que é errado, e começou a viver de uma maneira impura, uma maneira onde Deus rejeita. E depois, quando ela chega nessa maneira, ela começa a virar um libertino, onde não tem mais regras, onde nem ela mesma coloca regras naquilo que ela quer pecar. Então, não ache que brincadeira com o pecado é fácil, é tranquilo. Não, porque no mundo espiritual, assim como no mundo espiritual celestial, santo, existem aprofundamentos na palavra, Deus requer que nós nos aprofundemos, conhecemos, também existem aprofundamentos no pecado, onde a pessoa vai cada vez mais se aprofundando, se prendendo, criando correntes em si mesmo. Pecados religiosos, idolatria e feitiçaria. Idolatria, as pessoas que colocam ídolos no seu coração, criam ídolos. Nós já aprendemos sobre isso, já falamos sobre isso. As pessoas que acham que o dinheiro é o ídolo, que o relacionamento é o ídolo, que amam outras coisas em vez de amar a Deus, que trocam a bênção de Deus, em vez de adorar o Deus da bênção, adoram a bênção de Deus, querem receber de Deus. Tem gente que vem para a igreja, já vi várias vezes, porque eu quero receber, ou às vezes a gente até já viu alguém falando assim, a minha vida está tão difícil, eu preciso caçar uma igreja. E às vezes a gente tem que vir para a igreja, não é? Claro que Deus quer ajudar você, quer tirar você do problema, mas nós temos que vir adorar a Deus por quem Ele é, porque Deus é maravilhoso. Mas por causa dessa obra da carne, essa idolatria do nosso coração, essa feitiçaria. Feitiçaria tem a ver com rituais, com coisas que a gente faz para dar certo, com não sei o que, dar sorte. Hoje tem um adesivinho, eu nem sabia, tem um adesivinho com uma cruz lá, não sei de quem, que protege.
Eu estou vendo um monte de gente colando no carro, colando não sei o quê, colando não sei o quê, com esses rituais, tem que pingar lá na sua casa. Deixa eu falar com você, quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo já veio com o sangue de Jesus, é uma tarefa só, já fez tudo, já lavou você de cima a baixo, lavou sua casa, já lavou sua família. Não, aí você tem que ir lá fazer aquele ritual, você tem essas práticas da carne, você sempre tem que fazer algo a mais, como se você tivesse que ajudar o Espírito Santo, sabe? Deus faz, mas faça a sua parte que eu te ajudarei. Isso não está na Bíblia, isso não existe na Bíblia, tá? Não tem. Claro que nós entendemos nossa responsabilidade, mas não tem que dar uma forcinha para Deus. Deus é onipotente, onipotente. A gente estudou com os adolescentes, conversei com os adolescentes sobre os atributos de Deus. Gente, eu sou apaixonado para conversar sobre isso. Os atributos de Deus, se vocês tiverem oportunidade, estudem sobre isso, é muito bom. Temos os atributos comunicáveis de Deus e temos os atributos não comunicáveis, atributos que são somente de Deus, e tem atributos que Deus compartilha conosco. Então, alguns atributos somente Deus o tem, como a onipotência. Ele é o Todo-Poderoso, nós não somos Todo-Poderoso, mas existem alguns atributos que Deus compartilha, como a santidade. Deus, Ele é santo, e Ele compartilha esse atributo para que nós também possamos ser santos. Então é muito bom a gente aprender sobre Deus. Quanto mais você aprende sobre Deus, melhor você adora a Deus. Por quê? Porque a gente adora quem a gente conhece. Amém? Então vamos continuar. Pecados sexuais, pecados religiosos, pecados sociais. Pecados sociais são aqueles pecados que nós cometemos com as pessoas ao nosso redor. A Bíblia vai tratar muito disso, porque o nosso relacionamento com as pessoas é importante. Primeiro, respeito, porque você vive em sociedade. Isso é básico, isso não é nem por ser cristão, é porque você vive em sociedade, senão tem que viver numa ilha deserta. Então, porque você vive com as pessoas, tem que ter respeito. Mas a Bíblia traz isso como alguns pecados quando a gente lida com as pessoas, como o ódio, por exemplo. O ódio é aquilo que é o contrário ao amor, é aquela versão, aquela coisa que você já olha para a pessoa com maldade, que você já deseja o mal para as pessoas. Discórdia, isso é pecado, tá? Discórdia é falar de um para o outro. Já teve gente que chegou em mim para falar mal dos irmãos que é da igreja, não é da igreja, a pessoa nem é da igreja, a pessoa não é da igreja, para falar mal do meu irmão que é da igreja, para causar discórdia entre eu e meu irmão. Vai ganhar o que com isso? Nem a pessoa daqui é. Então cuidado com isso, gente, cuidado com isso. Discórdia, ciúmes, eu tenho ciúme do fulano, porque o fulano tem mais atenção do que eu tenho ciúme, não sei o que, querendo aquilo que é do outro. Gente, a gente é um corpo, a gente já falou sobre isso. Nós estamos aprendendo tanto nos últimos dias. Se você tiver com o coração aberto para o que Deus está ensinando, você vai ser transformado, amém? Porque Deus está derramando todo o culto, toda a pregação, Deus está derramando muito. Eu acho que nós estamos no final do tempo, nós estamos no final do tempo e o tempo está se abreviando, nós já percebemos isso. Só que como o tempo está se abreviando, Deus fez uma coisa por nós, Deus está derramando muito mais conhecimento em menos tempo. Nós antigamente demorávamos muito para aprender alguma coisa, hoje nós estamos aprendendo com muito mais facilidade. Então olha só, ciúmes, aquele desejo de querer ser o outro, de querer aquilo que o outro é, eu quero tocar como o outro, eu quero fazer como o outro. Você tem a sua vida, Deus tem um plano para você, personalizado para você, porque Deus é assim, Deus é tão criativo, tão criativo, tão criativo, que Ele não fez ninguém igual a ninguém. Deus é tão criativo, eu acho Deus tão criativo, que cada pôr do sol é diferente um do outro, e todos são bonitos, todos têm a mão de Deus. Deus é muito criativo, Ele não tem que repetir história não, gente. Fica tranquilo, Deus tem a sua, para você. Pecados sociais, ira. Tem gente que, mas é minha personalidade. Aqui, quem crê que Deus muda até sua personalidade? Amém? Fica com essa de, é porque eu nasci assim, eu vou ser assim e vou morrer assim. Deixa eu falar com você, Deus não é assim não, Deus muda. Deus muda. Personalidade, Deus muda até personalidade. É só você dar liberdade. Deus é um cavalheiro. Deus não vai chegar e te amarrar, não. Quem faz isso é o diabo.
Deus é um cavalheiro, Ele vai operar onde você dá liberdade. Deus é educado. Então, ira. Tem gente que eu sou sim, que eu sou sim, que eu sou sim, sei o quê. Você está pecando e está querendo se justificar. Você arruma implicações com as pessoas, porque eu sou nervoso. Você está pecando. Depois você tem que ir lá pedir perdão. Então, não ande nos desejos carnais. Outro, egoísmo. Egoísmo é sério. Porque o egoísmo é aquela pessoa que pensa em si. Eu penso no meu melhor. Então, é melhor para mim fazer isso. Então, eu não vou esforçar para fazer mais nada para ninguém. Eu vou pensar em mim. Egoísmo é pecado, a palavra que fala. Eu gosto de pregar a palavra assim, só ler o texto, porque aí se a pessoa falar assim, eu não gostei, não tem problema não, mas aí você reclama com Deus, porque eu só li a palavra. Egoísmo é pecado, obra da carne. Pensar só em si. E às vezes a gente tem isso. Eu me lembro que uma vez eu era menino de escola ainda, eu não conhecia, mas tinha na cantina, né, da escola, tinha uma cantineira, muito gente boa e tal, e ela fazia um pão de queijo. E um dia eu falei assim, tem pão de queijo? Ela, não tem. Eu falei, que pena. No outro dia eu voltei, ela falou assim, olha, não tem, mas eu fiz só para você. Eu fiquei tão feliz com aquilo, né, eu falei, nossa, ela fez o pão de queijo só para mim, me senti especial. Peguei o pão de queijo, uns 4 pão de queijo, gente, 4 pão de queijo. Peguei os 4 pão de queijo. Teve um amigo meu que falou assim, me dá um pão de queijo? E eu olhei para ele e falei, não, você não vai pedir isso não, por quê? É meu, eu ganhei, a mulher fez só para mim, não fez mais para ninguém da escola. Olha o egoísmo, isso é natureza, não é? E eu não dei o pão de queijo. A gente arrumou uma briga, confusão, levei o pão de queijo embora, pronto, nem eu comi os 4, não dei ninguém. Olha como é que o egoísmo funciona. Eu pensei tanto em mim, 4 pão de queijo, gente, 4. Eu pensei tanto em mim, que eu não comi os 4, porque eu fiquei até com raiva, eu não comi os 4, eu não dei ele, ficou os 2 brigados. 4 pão de queijo, por quê? Porque era a minha natureza carnal. Gente, não pensa que eu sou bonzinho não, eu tenho essa natureza carnal que eu tenho que fazer ela morrer todo dia. Eu prego ela na cruz hoje, amanhã ela desce, eu falo assim, eu preguei você com velcro, parece que eu preguei você com velcro, todo dia ela quer descer, tem que ir lá e martelar, bater lá o martelo lá e pregar lá de novo, todo dia. Então, egoísmo, às vezes a gente pensa muito em nós, dissensões, às vezes a gente cria discórdia, conversa fiado, mimimi, gente, chega, para com isso, é obra da carne, e não só falar, mas o ouvir, tá? Porque quem fala, está falando para alguém, que ninguém fala para a parede, tá? Às vezes, não, mas eu não falei nada, mas eu só ouvi, tá? Mas você está ouvindo por quê? Chega, outro dia eu falei, a gente tinha um grupo de amigos, e aí sempre rolava que fulano, eu falei, vamos fazer um trato, chamei todos eles, vamos fazer um trato, nós 5 aqui, era 5, a gente tinha um grupo de discipulados ali dos 5, um cuidava do outro, falei, só nós 5, só pode, é uma regra nossa, nós só podemos elogiar um ao outro, somente isso. Se tiver que falar mal, não pode. Só no conselho, a gente tinha um conselho. Juntava os 5, aí você pode falar um do outro ali, que todos vão estar a par. Mas sozinho não pode, é uma regra, a gente só pode elogiar. E aí, acabou a discussão, acabou a divisão do grupo, acabou tudo. Para de ouvir mimimi dos outros, dissensão, um falando do outro, facção. Sabe o que é facção? É criar grupo, panelinha. Às vezes a gente chega na igreja e tem uma panelinha ali, tem uma panelinha ali, e ninguém abre a panelinha. A panelinha é trancada. Que panelinha que é essa? Trancada, aí você chega, você não é recepcionado, aí você fica sem graça, principalmente os adolescentes chegam, e aí a panelinha daqueles adolescentes, eu converso com os conectados, eu vou lá abraçando todo mundo, porque a panelinha fica ali, tudo bem, gente, você tem seus amigos mais íntimos, mais chegados, é legal, é ótimo, e todo mundo tem isso, só que em um ambiente você não pode ficar fechado, você tem que recepcionar as pessoas, você não precisa dessa facção, isso é obra da carne, divide as pessoas, cria competição, onde não precisa ter competição. Inveja, aqui tem uma coisa bem complicada, porque a inveja, ela não é só desejar o que o outro tem, ela também é querer que o outro não tenha. Isso é muito sério,
Porque às vezes a gente até quer que as pessoas tenham as coisas, mas a gente só quer até um certo nível. Eu quero que o fulano tenha, mas ele não pode passar demais daquele nível ali não. Porque a inveja, ela quer limitar o outro. Isso é muito sério, porque às vezes a gente está no Instagram e a gente está olhando para as pessoas, e no Instagram, gente, a maioria dos trem posta porque a pessoa quer postar aquilo, ela quer aparentar aquilo. Na verdade, não é muito bem isso assim não. Mas a gente fica comparando, a gente fica se comparando, a gente fica se sentindo mal, a gente fica querendo limitar a vida da pessoa, a gente fica querendo que as coisas da pessoa dê errado, a gente fica feliz quando alguma coisa dá errado. Tá? Olha isso, que obra da carne que é essa? Que obra da carne que é essa? Que a gente não pode se alegrar quando alguém adquire algo. Quando alguém adquire algo. Eu me lembro de, quando eu comprei o meu carro, teve pessoas que eu falei assim, essa pessoa eu não vou poder contar que eu comprei um carro. Eu não posso contar minha bênção para uma pessoa, que eu já tinha entendido, eu já tive a maturidade de entender que aquela pessoa estava me limitando. Até aqui ele pode chegar. Tem pessoas que querem assim na sua vida, ó. Você pode até ter um carro, mas esse carro aqui tá bom. Se você comprar um carro melhor do que esse aí, não, aí tá errado. Você não tem como manter isso aí, não. Inveja, não querer que você progrida. A gente tem que aplaudir uns aos outros. A pessoa às vezes está se esforçando, trabalhando, se disciplinando para adquirir alguma coisa, para conquistar alguma coisa. E às vezes a gente sabe que é isso, sabe que a pessoa está lutando, e às vezes a gente ainda vai tendo inveja. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, nós te louvamos. Pai, eu te peço que o Senhor limpe a inveja do nosso coração, Pai. Esse pecado oculto do nosso meio, da nossa mente, do nosso coração. Senhor Jesus, a palavra fala que o Senhor julgará a cobiça do nosso coração. Nenhum tribunal humano é capaz de julgar o nosso coração. E a inveja é algo que está lá dentro, que cobiça aquilo que é do outro. Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor nos cure e nos limpe agora de toda inveja. E limpe a nossa vida de inveja de outras pessoas, Pai. Nós somos protegidos pelo Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém? Amém? Eu sou apaixonado com o Espírito Santo, porque Ele faz essa obra em nós. Pecados pessoais, pecados que nós cometemos com nós mesmos. A palavra vai falar embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Quantas vezes a gente perde o controle com coisas tão pequenas? Outro dia eu estava jantando 3 vezes, precisa disso. A comida na área é maravilhosa, maravilhosa. Quem já comeu sabe, é maravilhosa, mas 3 vezes na janta? Vigia, cobra da carne. Cobra da carne, eu falei com ela assim, amor, agora eu vou fazer o seguinte, o prato que você pôr eu vou comer e vou estar satisfeito. Mas seja generosa, né? Porque a gente é assim, embriaguez, sabe? Quer muito, quer demais, quer tudo. Sabe, orgias é essa mistura de coisas semelhantes, falta de tempo, essa desconexão com Deus e esse tanto de informação que nós adquirimos, essa dopamina barata e rápida, essa falta de constância, essa falta de exercício, essa falta de cuidado com a saúde, essa falta de disciplina, essa falta de dormir bem, essa falta de cuidar da higiene da forma certa. Você acredita que tem pessoa que está com dificuldade de cuidar da própria higiene? Depressa, de celular na mão, vai para o banheiro, o celular está na mão. Cuidado, hein? Cuidado. Aqueles que vivem na prática do pecado, não querem a santidade, não reinarão o reino de Deus. É o que a palavra fala, aqueles que vivem nessas práticas das obras da carne. Então nós precisamos viver de outra maneira. Então existe um contraste entre as obras da carne e o fruto do Espírito. Tá? Então agora nós vamos falar da parte boa, o fruto do Espírito. E é o que eu não vou entrar no termo de
o fruto ser com vários gomos, ser um só fruto. Não, todo mundo já deve ter escutado, cada um fica com o que aprendeu. Eu quero só trazer para vocês que é o fruto do Espírito. Seja ele como uma mexerica, um fruto com vários gomos, seja como um cacho de uva, um fruto com várias frutinhas. Vamos ver então. Mas eu quero, antes de falar um pouco dos frutos, eu quero que vocês entendam uma coisa. No versículo 19 vai falar assim: ora, as obras da carne são manifestas. As obras da carne são manifestas. No versículo 22 vai falar assim: mas o fruto do Espírito é. Aqui tem uma sutil diferença, que as obras da carne são resultado de nossas escolhas, nossas obras, mas o fruto do Espírito é a realização do Espírito em nós. Então não é da nossa força. Então as obras da carne é aquilo que fazemos, o fruto do Espírito é aquilo que o Espírito faz em nós, tá? Porque vocês precisam entender isso. Por quê? Porque às vezes a gente quer brotar fruto do nosso braço, não brota não, vocês não fazem brotar fruto não. Uma obra é algo que o homem produz, mas um fruto, ele é produzido por um poder que não é dele mesmo. Então, isso que eu quero destacar. O fruto do Espírito não é como uma obra da carne, não é resultado daquilo que você faz, tá? Então, no Evangelho de João, Jesus vai falar assim, na parte que eu sou a videira. Eu sou a videira, vocês são ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, nós damos frutos quando nós estamos em Cristo, porque é através de Cristo que nós produzimos frutos. Não é porque a gente quer fazer fruto, não. Mas as obras da carne é sua escolha sozinho, tá? Então, para vocês entenderem isso, a natureza do fruto. Versículo 22 de Gálatas. Hoje está fácil para os meninos, né? Só Gálatas. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Amém? Olha que chique. Então, são 9 frutos. Eu vou classificar aqui em 3 categorias. Os frutos ligados a Deus, os 3 primeiros: amor, alegria e paz. Então, quando a gente fala de amor, o fruto do Espírito que gera amor é o amor verdadeiro. Não é o amor mais ou menos. O fruto do Espírito é 100% completo. É o amor verdadeiro. E o amor verdadeiro vai muito além de um sentimento ou de boas atitudes. O amor verdadeiro não é só ser paciente, ser bondoso, gentil, humilde. Isso são evidências do amor. Nós aprendemos aqui o mês inteiro sobre o amor. Quem lembra? Mas as evidências do amor não são a sua definição do amor. A Bíblia revela que o amor de Deus é distinguido pela essência de obediência, a obediência aos seus mandamentos. Então, João vai falar assim, que nisto consiste o amor a Deus, em obedecer a seus mandamentos. Então, o verdadeiro amor é obedecer a Deus. E alguns periféricos do amor são demonstrados através das atitudes. Então, isso nos ensina que o amor bíblico não é definido apenas por emoções, pela boa convivência, porque uma pessoa, presta atenção, uma pessoa pode demonstrar gentileza, respeito, mas pode viver em desobediência à vontade de Deus, certo? Ela demonstra alguns periféricos do amor, mas não vive em obediência a Deus. Esse amor não é o verdadeiro amor, não é o amor do fruto do Espírito. As qualidades descritas em 1 Coríntios 13, que a gente já leu aqui, é lindo, mostram como o amor se manifesta. Enquanto João, nas suas cartas, 1 João e 2 João, ele identifica o verdadeiro amor. É um coração que ama
tanto a Deus que decide obedecê-lo. Então, o verdadeiro amor não adapta Deus aos nossos desejos, mas ele transforma os nossos desejos para que se alinhem à vontade de Deus. Amém? Quem ama a Cristo não apenas fala sobre amor, mas demonstra esse amor vivendo em obediência à palavra. Não adianta nós falarmos que amamos a Deus se não obedecermos a Deus. Demonstramos que amamos quando nós obedecemos. Então, esse primeiro fruto do Espírito em nós é o amor às coisas de Deus. Nós vamos começar a amar, e quando nós começarmos a amar as coisas de Deus, nós vamos querer obedecê-las, nós vamos querer viver. E aqui já abarca quase tudo. Porque quando você ama a palavra de Deus, Deus fala assim, perdoa. Você o quê? Perdoa. Eu lembro que, vou contar, amor. Estava pensando, mas vou ter que contar. A Nara, quando acontece alguma coisa, e eu vou lá e falo assim, amor, você me perdoa. Aí, às vezes ela está com raiva, ainda ela fala assim, eu tenho outra opção? Eu tenho que perdoar. Tá bom. Mas o fruto do Espírito, e eu fico dentro assim de mim assim, gente, mas não é assim, eu não tenho outra opção. Aí, eu estava assim, esse amor aqui da palavra é o seguinte, quando eu falar assim, amor, você me perdoa, esse fruto aqui faz assim, olha, ainda que eu tivesse outras opções, eu escolheria perdoar, porque o meu Deus mandou perdoar. Amém? É o querer fazer aquilo que Deus quer. É esse amor. Ainda que eu tivesse outra opção, ainda que eu tivesse a opção de não perdoar, eu decido, porque Deus falou para me perdoar, eu não quero saber das outras opções. Amém? É esse amor que vai brotar. Depois que a gente conhece, é assim que funciona. Depois que você conhece, começa a acontecer. Você ganha responsabilidade sobre o conhecimento adquirido. Né? Eu gosto de brincar, tipo assim, se você não sabe que o carro tem problema, não tem problema. Você levou no mecânico, o mecânico te falou que tem, agora é uma responsabilidade você arrumar aquele problema. Você não sabia dele. É assim, até agora vocês não sabiam. Tá tranquilo, mas agora vocês estão sabendo, agora começa a acontecer. O fruto vai chegar. Alegria. Gente, alegria maravilhosa. Fruto de Deus. João, capítulo 15, versículo 11, Jesus vai falar assim, tenho-lhe dito essas coisas para que a minha alegria estejam em vocês e a alegria de vocês seja completa. Quem quer ter alegria completa? É um fruto do Espírito, alegria. E Jesus fala que a alegria é completa. Não é, não, eu estou feliz com o meu emprego, mas não estou feliz. Não, não está completo. Não está completo. É alegria completa. Seu casamento está feliz? Está, alegria. Seu serviço está feliz? Está, alegria. E na igreja? Alegria. E na sua vida? Alegria. Alegria completa. Alegria, não, fala aí, gente, alegria completa. É isso que o fruto do Espírito vai trazer na sua vida. Alegria fundamentada num relacionamento consistente com Deus. Quando nós confiamos em Deus, nós recebemos esse fruto da alegria completa. Faz parte do fruto, né? Paz. Quem quer ter paz? Eu quero ter paz. E agora eu vou contar outro segredo para vocês, que está na palavra de Deus. João 14, 27. Coloca aí para nós, Pedrão. João 14, 27. Olha que chique que isso aqui, Jesus falou para nós. Porque quando a gente fala que quer ter paz, é muito bom, todo mundo quer ter paz, ninguém quer viver naquela correria. Mas olha o que Jesus fala. Deixo a paz a vocês. A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o vosso coração, nem tenham medo. Em algumas versões vai falar assim, Jesus vai falar assim, eu lhes dou um presente. A minha paz vos dou. E não vos dou como o mundo a dá. Interessante que, quando o mundo dá alguma coisa, dá mediante a algo. Então, é uma recompensa, certo? Você ganha algo porque você fez algo, então é uma recompensa. Mas Deus não está dando como recompensa, Ele está dando como um presente. Quando você presenteia alguém, não é uma recompensa, é independente do que a pessoa fez, é um presente.
Então, quando Deus dá-nos a paz dele, Ele não dá como uma recompensa, porque você fez algo. Ele dá porque Ele te ama, como um presente. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Então, se você está com falta de paz, eu vou te falar que você não está usufruindo de um presente que Jesus te deu. Porque Deus que deu a paz a gente, presente. Na versão, se eu não me engano, NVT, eu lhes dou um presente, a minha paz. E a paz não é a ausência de problemas. Problema todo mundo tem, todo mundo enfrenta, né? Mas é a nossa consciência de que a nossa vida, ela não é movida pela sorte, pelo azar, pelo governo tal, a nossa vida está nas mãos poderosas do nosso Deus, e isso nos traz paz. Por quê? Porque se nós entendemos que Deus, Ele é sábio, não é? Um dos atributos, sabedoria. Deus não precisa aprender nada, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, é um atributo dele, Ele sabe tudo. Se Deus sabe tudo, tem todo o conhecimento, tem todo o poder, Ele governa a minha vida, eu vou ter medo de quê? Eu vou ter medo de quê? Se Ele sabe tudo, não vai chegar o problema, eu não sei, mas Ele sabe, e Ele está comigo, e Ele falou para mim ter paz, que Ele me deu a paz. Por que eu vou perder o presente? Por que vocês vão deixar o presente na gaveta? Usa o presente. O melhor presente, a gente fica tão feliz quando a gente presenteia alguém, a pessoa usa o presente, usufrui do presente, né? Imagina Deus dando um presente e olhando para nós e falando assim: não, gente, deixei o presente aí para vocês não usam o presente, quebra a cabeça. Mas é um fruto do Espírito, na medida, e o fruto do Espírito, ele vai se desenvolvendo na nossa vida à medida que nós damos liberdade ao Espírito, à medida que nós passamos tempo em oração, à medida que nós passamos tempo lendo a palavra, o fruto vai se desenvolvendo. Gente, eu já estou agilizando aqui. Virtudes ligadas ao próximo, paciência, longanimidade, né, que significa aquele ânimo estendido, sendo paciente uns com os outros, né? O fruto do Espírito na nossa vida, através desse novo nascimento, vai trazer isso, essa paciência, para lidar uns com os outros, né? Amabilidade, benignidade, são essa gentileza com as pessoas, tá? Eu sei que tem pessoas que são mais fechadas, que tem pessoas que falam mais, mas todos nós podemos ser amáveis, gentis, né? Cordiais, bondosos uns com os outros. Então, tem uma diferença agora nesses frutos. Tem o fruto da benignidade e tem o fruto da bondade. Os dois são bem parecidos, amabilidade e bondade. Mas a amabilidade tem a ver com nós sermos amáveis, gentis, né? E a bondade tem a ver com retidão, tem a ver de você ser bom, mas andar de forma certa. Então, a bondade, ela não aceita tudo para agradar os outros. Não precisa aceitar tudo para agradar os outros. Ela quer fazer aquilo que é certo, mesmo que seja difícil e mesmo que tenha que desagradar alguém. Isso essa bondade traz. Essa bondade traz esse aspecto, né? O grego, nessa palavra, traz esse aspecto de retidão, de andar de forma correta. Então, a benignidade é uma postura gentil, amável. E a bondade, que a palavra grega eu não sei falar grego, mas eu acho que é meio agatosine, que é essa palavra bondade do fruto do Espírito, tem a ação de praticar o bem, de fazer aquilo que é certo, né? Virtudes com nós mesmos. Então, olha só, tanta coisa que o Espírito Santo vai mudar na nossa vida a partir de agora. Fidelidade significa fé, a pessoa fiel, leal, né? Tanto com as coisas de Deus, tanto uns com os outros. Nós aprendemos hoje cedo sobre o poder de nós darmos a nossa palavra, falar e cumprir, né? E isso também vem através do fruto do Espírito. Ser manso, mansidão aqui não significa ser fraco. Mansidão tem a ver com espírito dócil e submisso. É o controle dos fortes. Amém? A pessoa mansa, mansa tem a ver com aquele cavalo adestrado. Aquele cavalo que não deixou de ser forte, mas agora ele pode ser guiado. O Espírito Santo não quer te deixar fraco. Pelo contrário, quer te fazer forte.
mas Ele quer te deixar ser moldável, Ele quer poder guiar a sua vida. E essa é a mansidão que o Espírito Santo vai trazer para você. E domínio próprio significa autocontrole, disciplina, domínio sobre os próprios desejos, apetites. Aplique-se a disciplina, não está falando aqui 3 vezes na janta? Não pode, eu preciso de domínio próprio, né? E isso não é, eu estou dando o meu exemplo, mas eu sei que na vida de vocês também precisam ter domínios próprios e disciplina em várias coisas, e o Espírito Santo quer fazer isso, não só no aspecto da igreja, mas Ele quer fazer isso em todas as áreas da sua vida, no seu trabalho, na sua área doméstica, na sua área social. Já estamos terminando. Versículo 24. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Nessa luta entre carne e o Espírito, nós precisamos crucificar aquilo que eu falei, pregar na cruz, todo dia, os seus desejos, as suas vontades da carne. Os salvos vivem de forma coerente em relação a Deus. Nós não podemos viver nossa vida em discordância da palavra de Deus. Não faz o menor sentido você entregar a sua vida para Deus, não faz o menor sentido você entregar a sua vida para Deus, ser batizado e andar do mesmo jeito errado. É pior do que o descrente. Sabe por que é pior do que o descrente? Porque o descrente, ele não conheceu, você conhece. É pior, porque você conhece. Então nós temos que viver de forma coerente, tem que ter coerência na nossa vida. Versículo 25, se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Amém? Quem vive pelo Espírito, quem vive a nova natureza, deve andar segundo a nova natureza. Se o Espírito habita em nós, e em nós produz seus frutos, precisamos andar na vontade do Espírito, né? E às vezes, na nossa vida, a gente passa por situações complicadas, às vezes desejos errados, às vezes muitas pessoas quando convertem, batizam, acham que vai acontecer uma mágica, que vai chegar em casa e não vai mais sentir o desejo errado, não vai sentir o desejo mais de ver pornografia, eu fui batizado, ou não vai sentir mais o desejo de fazer alguma coisa errada, como roubar, por exemplo, ou mentir, mas chega lá em casa e começa a ver esses desejos de novo, mesmo com essa nova natureza. Só que agora isso incomoda, porque essa nova natureza não gosta desse tipo de coisa, né? Eles militam contra o outro. Então, antigamente, aquilo que você fazia de errado não te incomodava, mas quando você aceita Jesus, começa a te incomodar. Coisas pequenas começa a te incomodar. E você não sabe o que é. Deixa eu falar com você, é o Espírito Santo te convencendo da justiça, do pecado e do juízo. Ele te convence do pecado. Aquilo que você achava que não era pecado, agora é. E aquilo vai te incomodando, parece que tem alguma coisa estranha com você, e tem mesmo, tem uma nova natureza. E às vezes algumas pessoas desistem, às vezes algumas pessoas, eu não consigo vencer, eu não consigo largar a mão desse pecado, eu não consigo sair dessa velha natureza, eu quero viver a nova, mas eu estou preso na velha. E nós entramos num momento de perseverança, amém? E eu quero hoje encorajar você a perseverar na nova natureza. Persevere naquilo em andar no Espírito. Andar no Espírito é tarefa nossa, e hoje nós vamos andar, amanhã nós vamos andar, depois de amanhã nós vamos andar. Isso precisa perseverar todo dia, porque vai ter dia que vai ser difícil, vai ter dia que a sua natureza vai descer da cruz como se ela nem tivesse colada, ela vai descer, vai te atacar, vai querer fazer tudo do seu jeito, e do seu jeito não funciona. Você precisa perseverar em oração, você precisa perseverar em jejum, você precisa perseverar na leitura bíblica, você precisa perseverar em oração, para que os frutos do Espírito Santo floresçam na sua vida. E uma coisa interessante sobre o fruto: uma árvore não dá fruto para si mesma, uma árvore dá fruto para os outros.
As pessoas vão lá e se deliciam com os frutos. E dentro de um fruto tem semente. Se uma pessoa recebeu um fruto da sua vida, tem uma semente de Deus lá para a vida dela. Quem sabe aquela semente brota? Quantas pessoas já foram alcançadas pela gentileza de alguém, porque colheram o fruto da vida de alguém, e aquela semente dentro daquele fruto brotou na vida dela, e hoje ela é uma árvore frutífera de novo. Amém? Para finalizar, Hebreus capítulo 10, 35 e 36. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, receba o que Ele prometeu. Amém? A salvação não é dada àqueles que retrocedem, mas aos que perseveram até o fim. A perseverança é uma necessidade vital para o povo de Deus. A perseverança é uma necessidade vital para os frutos do Espírito na sua vida. Não adianta aceitar Jesus, receber o batismo do Espírito Santo, batizar na igreja, receber a nova natureza e não perseverar nela. Persevere nela, nessa nova natureza, fazendo a vontade, vivendo através do Espírito, e você vai ser recompensado com os frutos, e os seus frutos agradarão a Deus e multiplicarão as pessoas, porque cada fruto tem uma semente. Amém? Deus abençoe.